Como é a sua qualidade de sono? Você se considera um bom dormidor ou seu sono não é aquelas coisas? Mas afinal, será que você tem insônia? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago Fontana, eu sou médico psiquiatra e hoje eu falo aqui no canal Nosso Mundo Psi, que é um canal onde a gente traz os mais diversos temas sobre a saúde mental. Então, se é a sua primeira vez por aqui, te convido a se inscrever e, se você gostar do conteúdo desse vídeo, ao final, peço que deixe a sua curtida, porque isso ajuda a gente a chegar para mais pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo. Nesse vídeo eu vou falar sobre a insônia, que são os transtornos do sono. Na verdade, esse vídeo ele vai ser o início de uma série sobre a insônia que vamos fazer nos próximos 5 vídeos, né? Então aqui no canal a gente tem esse esquema que a gente pega uma série de 5 vídeos para falar sobre um tema e depois a gente muda. Então, né, se você está começando a ver esse vídeo e gostar, fica atento nos vídeos da próxima semana que falaremos mais sobre os transtornos do sono. Qual seria a função do sono, né? Então muita gente fala assim, o sono é para descansar, é para descansar o corpo, descansar a mente. Em parte sim, mas a verdadeira função do sono, né, a função neurobiológica do sono, seria a limpeza do sistema nervoso central, onde está o nosso cérebro, por exemplo. Como seria essa limpeza, né? Pense o nosso cérebro como se fosse um motor, né, um motor de carro ou motor de qualquer máquina que você conheça. Então, durante o dia ele funciona, né? Então ele vai gerar ali energia, ele vai ser utilizado, né? E aí, à noite ele vai precisar ser feita uma manutenção nesse sistema. Então a manutenção é feita à noite, né? Pensa como se fosse também uma loja, um shopping, né, que funciona durante o dia inteiro, as pessoas passam ali, vão nas lojas, compram, e à noite é preciso ser feita uma limpeza, né, uma limpeza para deixar ele novo para outro dia. Então a função do sono, na verdade, é limpeza através do sistema linfático. Então, as pessoas que não têm uma boa qualidade de sono, a gente já vai falar isso mais para frente no vídeo, elas podem ter disfunções, né, no funcionamento desse sistema, tá? Então é como se você estivesse trabalhando, por exemplo, em uma loja, né, em algum estabelecimento comercial que estivesse um pouco desorganizado, sujo, né? Isso vai atrapalhar a sua rotina de serviço, né? Mas vamos lá, vamos começar explicando como funciona o sono, né? Então, o sono ele funciona em fases, tá? Então, existem aí 4 fases do sono, tá? As 3 fases iniciais a gente chama de sono não REM, tá? E a 4ª fase, que é a mais importante, é o sono REM, que eu já vou explicar. As 3 primeiras fases, né, a gente chama de N1, N2 e N3. N1 é um sono, na verdade, de transição, é uma fase de transição, é a transição da vigília para o sono. Acho que todo mundo que está à noite, quando está começando a dormir, tem uma fase que você está começando a pegar no sono, mas você ainda está conectado no seu quarto, eventualmente se ouve algum barulho, você já se desconcentra, né? Então, na verdade, a fase N1 é uma fase mais de transição. N2 já é uma fase de sono, porém é um sono leve, onde a pessoa é facilmente despertável, né? E é nessa fase que muitas pessoas aí com transtornos do sono acabam passando um bom tempo do sono, né? Que é aquele sono que você dorme, mas sente aí que você ficou um pouco conectado com o seu quarto, parece que não aprofundou muito o seu sono, qualquer coisinha acorda, um barulho ali, né? Alguma distração você já acorda, tá? E o N3 já é um sono profundo, mas ele ainda não é o sono REM, ok? Então o que é o sono REM, né? O sono REM seria o 4º estágio do sono, o mais importante, por quê? Porque é no sono REM, tá? Onde você tem o relaxamento total da musculatura do seu corpo, né? Então a pessoa ela fica no estágio de hipotonia, que a gente fala, então realmente o corpo ali vai conseguir, enfim, relaxar, porque ao longo do dia a gente nunca está com o corpo totalmente relaxado. A gente tem um tônus muscular ali durante o dia, mesmo que você esteja deitado, né? Você está com o tônus muscular presente e nessa fase você solta o corpo mesmo, né? Então a pessoa fica pesada, é um sono onde a pessoa dificilmente
você vai conseguir despertar aquela pessoa, ainda mais pessoas que têm um sono REM muito presente, né? E por que chama sono REM, né? Sono REM seria uma sigla em inglês que se chama Rapid Eye Movement, né? Que seria os movimentos oculares rápidos, né? Então muitos filmes ali onde a indústria cinematográfica explora muito essa fase do sono, né? Que você olha o olho da pessoa, a pessoa está com o olho mexendo rápido, né? Com o olho fechado, mas o olho mexendo rápido, né? Então é nessa fase onde acontecem os sonhos, né? Então geralmente os sonhos acontecem no sono REM, né? Então é muito comum assim, né? Pessoas falam, nossa, essa noite eu dormi muito bem, eu tive uns 5, 7, 10 sonhos diferentes, né? Foi um sonho muito longo, então provavelmente foi uma boa noite de sono onde a pessoa teve um bom tempo de sono REM e possivelmente acordou bastante descansado. Outra dúvida muito frequente seria com relação ao tempo de sono, né? Existe um tempo de sono ideal, né? Poxa, tem que dormir 8 horas, se dormir menos é pouco, se dormir mais é muito. Não é bem assim que funciona, tá, pessoal? O tempo de sono ele vai variar com dois fatores, tá? O principal é a idade da pessoa, tá? Esse é um fator mais importante, né? E esse é um fator que basicamente o nosso sono, nosso tempo de sono, na média, tá, pessoal? Na média, né? Quando a gente fala de média aqui, a gente está falando de uma população de bilhões de pessoas. Não é para todo mundo dormir exatamente no mesmo tempo, senão seriam pessoas iguais, tá? Então, o segundo fator importante, né, é o fator individual, tá? Quando a gente fala de média, a gente tem um desvio padrão ali para frente e para trás, né? Então, por exemplo, recém-nascidos, né? É o maior tempo de sono que você vai ter na sua vida, né? A média aqui é 16 horas, né? Então, realmente, recém-nascidos passam mais tempo dormindo do que acordados, né? Ou deveriam passar mais tempo dormindo do que acordados, né? Infelizmente, né? Quem é pai sabe, né? Esse sono não é bem ali no momento que gostaríamos, né? Muitas vezes ele dorme bastante durante o dia e acorda à noite, mas o tempo de sono, se você for calcular, ele deve ser nessa média aí mais ou menos de 16 horas, logicamente que vão ter recém-nascidos que dormem mais, 17, 18 horas, outros que dormem menos, 14, 15 horas, como eu falei, não é exatamente esse número mágico, tá? E ao longo da vida esse tempo de sono vai diminuindo, né? Adolescentes aí ainda dormem em torno de 9, né? Alguns adolescentes chegam a dormir 10 horas, adolescente tem bastante sono, né? O adulto maduro sim, dorme aí na média de 8 horas, então esse número ficou um número muito conhecido, tá? Mas lembrar que pacientes, pessoas idosas, aí, mais de 65 anos, a média vai ser 7 horas. Existem idosos aí que dormem 6 horas, tá? E estão totalmente descansados, né? Então é muito comum o idoso aí, né? Normalmente ele já dorme cedo, né? Ele vai dormir umas 9, 10 horas da noite e ele acorda na madrugada, acorda 4 horas da manhã, tá? Aí você fala, não, mas ele não está dormindo direito. Não, ele está dormindo, ele está na média dele, né? Só que o tempo de sono é reduzido, né? Então aí vai ter que ser utilizado uma certa criatividade aí para encaixar alguma rotina, né? Porque 4 horas da manhã não tem nada acontecendo, isso pode ser um problema para aquela pessoa ou para a família, tá? Então veja que existe o fator individual e o fator idade. Então, pessoal, o que seria uma insônia, né? Então, a definição de insônia seria o primeiro critério mais importante, né? O tempo ou a qualidade do sono estão reduzidas, tá? Então, a pessoa dorme por pouco tempo, tá? Então, lembra daquelas médias de idade, né? Então, por exemplo, o adulto maduro tem que dormir em média umas 8 horas. Tem pessoas que dormem 7 horas, 9 horas, mas às vezes a pessoa está dormindo 3, 4 horas. Aí realmente é um problema, né? Por mais que ela ache que ela só precise disso de tempo de sono, não, né? Ela está dormindo por tempo inadequado. Ou às vezes a pessoa dorme por 10 horas, só que ela acorda várias vezes no meio da noite, é um sono muito leve, e aí vem o segundo critério que também é de suma importância, né? Existe uma repercussão no dia dessa pessoa. Ela dorme 10 horas e ela acorda cansada, ela acorda fadigada, né? Então, quais são os sintomas da insônia, tá? Então, veja, você tem um distúrbio no sono, tempo ou qualidade e repercussão no dia a dia, cansaço, fadiga, né? Lentificação cognitiva, então a pessoa fica um pouco mais lenta, né? Principalmente de manhã ali, onde ela vai ter acabado de acordar, parece que não está rendendo a mesma coisa que ela rendia antes. Podem surgir sintomas de memória, sintomas de atenção. Essa pessoa pode estar mais irritada. Quando a pessoa está com um problema de sono, ela fica mais irritada
durante o dia, tá? Então lembra que eu falei no começo do vídeo, né? Essa limpeza do cérebro não foi feita de uma forma adequada, então o funcionamento dele também não vai ser adequado, né? Um sintoma que as pessoas buscam muito em quem tem insônia é sono durante o dia, e não necessariamente, né? Porque você pensa assim, não dormi bem à noite, então eu vou ter sono durante o dia, quando tiver um horário eu vou dormir, e muitas vezes pessoas com insônia não dormem inclusive durante o dia, tá? Por vários fatores, né? Mas veja que na verdade não necessariamente ela gera sonolência, tá? Existem pessoas que têm uma capacidade e um tempo, uma rotina que possibilita um sono durante o dia. Às vezes dorme após o almoço 1 hora mais ou menos. Essa 1 hora que ela dorme vai ser descontada da noite, né? Então é muito comum o paciente falar, doutor, eu não durmo o tempo que eu gostaria, eu durmo 5, 6 horas, mas ela tira um cochilo de 1 hora após o almoço. Então, se você somar essas 6 horas mais 1 hora após o almoço, 7 horas, dependendo da idade dessa pessoa, o tempo de sono está adequado. Então, se ela quiser estender o tempo de sono dela à noite, né, por questões sociais, né, pessoal, essa questão aí do horário para acordar e para dormir, né, o que manda muito aí é a nossa rotina, né, a nossa rotina de trabalho, a nossa rotina familiar, né, mas ela vai ter que tirar esse cochilo aí durante o dia e vai ter que deixar o sono realmente só para a noite. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui então no vídeo de hoje, tá? Tem muita coisa para falar aí sobre insônia, né? O próximo vídeo da semana que vem, eu junto com a Thalita vamos falar sobre as causas de insônia, tá? Esse vídeo aqui foi só realmente para vocês entenderem como a gente define insônia, como funciona o nosso sono, tá bom? Eu fico por aqui. Se ficou alguma dúvida sobre esse tema, deixa nos comentários que eu respondo para você. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, peço que deixe a sua curtida. Se é a sua primeira vez, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. E até o próximo vídeo. Um forte abraço.